Boa noite a todos. Queridos, eu iria cancelar a nossa reunião, o nosso momento de estudo sobre liderança hoje, mas o que não me fez cancelar, o Rodrigo e a Luana, quando desapareceram por aquela porta, com essas crianças, vencendo toda essa chuva, porque até o Rodrigo e a Luana chegarem, estava só a Aurinete, a Nicole, a Marlene, aí chegou o Davi e a Carla, mas falei, bom, eu vou tentar cancelar e a gente transferir para outro dia, Mas aí o Rodrigo e a Luana chegaram e não teve jeito, meu coração foi quebrado, a gente vai precisar realmente dar sequência. Queridos, na aula passada a gente ficou assim um tempão pensando sobre aquela definição que nós demos para o ato de liderar, que é a capacidade de influenciar pessoas através da inspiração, que nasce de uma paixão, que é gerada por uma visão, que é fruto de uma convicção, que é motivada por um propósito. Então nós ficamos falando muito sobre propósito, a convicção, a visão, a paixão e a inspiração. E nós falamos que a paixão é o sonho, é o ideal, que deve queimar dentro de nós. E eu digo assim, que vocês que estão aqui hoje, eu vejo essa paixão em vocês. Paixão por não deixar que as dificuldades impeçam vocês de cumprir compromissos. E isso é essencial na vida do líder. Quantas vezes eu, pastor Gaudilei, em dias de chuva, em que eu sabia que não ia vir ninguém na escola de dominical, eu saía de casa e eu vinha para cá com chuva. Minha esposa falava, mas você vai lá com chuva? Eu falei, mas vai que alguém apareça, vai que alguém vá. E muitas vezes eu chegava aqui, tinha gente aqui, era impressionante, E se eu não viesse, ia ficar ruim. Por quê? Porque daria a impressão de que a gente não está dando atenção para a obra, para a casa de Deus. E aí quando eu chegava aqui, às vezes tinha 3, 4, 5 pessoas, eu abri o tempo, de repente começava a aparecer mais 3, 4 pessoas, assim, aconteceu inúmeras vezes. Mas e se eu me deixasse vencer pelo desejo de ficar em casa? Ou se eu me deixasse vencer por aquela ideia de que está chovendo, ninguém vai aparecer. Eu simplesmente fracassaria naquele dia como líder da igreja, como pastor da igreja. Naquele dia eu fracassaria na minha missão, que é estar aqui, abrir as portas da igreja, receber as pessoas que vêm e ministrar no coração delas a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar. Então eu vejo assim, hoje não é só eu como pastor da igreja, mas Deus precisa de pessoas que tenham esse senso de compromisso, que coloquem compromisso acima de prazer. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão construindo dentro de si muito aquele hedonismo, aquele amor pelo prazer, aquele amor pelo que é fácil. As pessoas querem um evangelho fácil, as pessoas querem um evangelho sem sacrifício, as pessoas querem um evangelho sem compromisso, as pessoas querem um evangelho sem responsabilidade, e isso não é evangelho. Isso não é evangelho. O evangelho exige de nós compromisso, exige de nós renúncia, exige de nós responsabilidade, isso de cada cristão, e dos líderes, mais ainda, porque é o líder que puxa a fileira, é o líder que vai à frente, é o líder que é o referencial, é o líder que cria aos olhos dos liderados, vamos dizer assim, um exemplo a ser seguido, E que exemplo eu serei de líder, se eu sou aquele líder que por qualquer coisinha desiste? Eu estou ensinando as pessoas a serem desistentes. E eu olho aqui para as irmãs, a irmã Leila, a irmã Letícia, e eu me lembro muito assim de histórias que eu ouvi na Coreia, de pessoas, porque lá nós temos assim, a maior igreja do mundo está lá, a igreja do pastor Paul Yong-Shu, ou David Yong-Shu, e como aquelas pessoas pagaram um preço, eu lembro que missionários brasileiros vão para lá e falaram, eu aprendi que a gente não ora nada, que a gente não sacrifica nada, o povo lá realmente é horas e horas e horas de oração, e horas e horas e horas na presença de Deus. Por quê? Porque existe essa necessidade, só que o retorno vem.
Não é à toa que lá existe a maior igreja evangélica do mundo. Então nós não podemos querer grandes resultados com pequenos esforços. Não combina. Grandes resultados combinam com grandes esforços. E uma coisa que me impactou muito essa semana, eu até ministrei no sermão do domingo, foi a reunião que nós tivemos reunião do Multiplique, né? E o pastor lá de Brasilândia veio falar, e diante do testemunho dele assim, eu fiquei analisando, falei, puxa vida, o pastor de uma igreja pequena, numa cidade pequena, mas que tem um alvo. Ele disse, o meu alvo é 10% da cidade convertida. O alvo até o final de 2025. Ou seja, se a cidade tem 13 mil pessoas, o que é 10% disso? Isso que é bom de ciências e matemática. 1.300. Isso aqui é bom. 1.300 pessoas. Ou seja, ele lançou um alvo para a igreja de 1.300 pessoas na igreja. 10% da cidade. Quanto seria 10% de Campo Grande? Nós estamos em 800 mil, Nós não temos como lançar esse alvo, né? Mas ele foi usado dentro, né, da quantidade de pessoas que tem a cidade e a quantidade de pessoas que ele quer ver. Então eu vejo assim, aí eu traço em cima da atitude que ele fez, o mesmo que eu fiz em relação à atitude que Deus me fez ter para a formação dessa igreja. O propósito, a visão, a convicção, a paixão, tudo isso estava muito forte no coração dele. Então, por exemplo, Nicole, você que hoje trabalha com mensageiras do reino, qual é a sua paixão nesse ministério? É poder ajudar no crescimento espiritual dos meninos e ver o desenvolvimento. Como adolescentes, como crianças, elas também já conseguem entender que receber esse discernimento relacionamento e que isso pode se expandir, que não é só ter um relacionamento individual, mas que a gente também precisa fazer a missão de levar esse Jesus a apresentar as outras pessoas. Conserve sempre vivo no teu coração isso. Porque vai ter momentos que você vai sentir que te abandonaram, te deixaram, que não corresponderam, e você tem que estar ali, você está entendendo? A paixão, ela independe das circunstâncias e das atitudes boas ou ruins que as pessoas que você está liderando vai ter. Porque se você olhar para isso, você desanima, você desiste, você joga a toalha, né? Aurinete, qual é a sua paixão por crianças? Por enquanto, que nós somos crianças. E a gente vê claramente, isso que a Aurinete falou, a gente vê o trabalho que ela faz, de conscientizar a igreja do valor das crianças. Ó, sala não é um cultinho, não é salinha, é culto, né? Ela faz sempre essa questão de frisar isso, porque a gente tem aquela maneira de dizer, vai para a salinha, né? Vai brincar, não é brincar, vai cultuar, vai aprender. E esse pastor ali brasileiro tem a mesma visão que a Aurinete tem, ao ponto de que ele pegar o templo antigo e fazer do templo antigo uma igreja viva, onde as crianças se reúnem para cultuar a Deus. Então isso é visão. Isso é visão, que vem de uma paixão por ganhar almas, que vem de uma paixão de construir uma igreja relevante numa cidade pequena do estado, né? E em função dessa paixão, ele abre a visão para ver o que pode ser feito e os propósitos começam a ser alcançados, almas começam a se converter, a igreja começa a crescer. E tudo isso é algo que Deus quer que aconteça conosco, uma experiência que Deus quer na nossa vida também. Eu queria abrir esse momento apenas, colocando fogo no coração de vocês com essas questões. Mas hoje nós precisamos dar uma corrida na apostila para falar sobre o equilíbrio que nós precisamos buscar entre justiça e amor na liderança. E quando eu estava lendo sobre esse tópico, meditando sobre esse tópico, eu estava pensando hoje
vamos dizer assim, sobre como a liderança cristã tem se desenvolvido em muitas igrejas hoje. Parece que em muitas igrejas hoje, porque existem muitas igrejas evangélicas com muitas denominações, e às vezes a gente fica até perdido, né? Mas existem muitas igrejas hoje, muitos líderes, parece que estão conduzindo a igreja dentro de uma visão muito permissiva de amor. Quem tem essa impressão? Além de mim. Porque parece que está tudo muito permissivo, parece que não, tipo assim, tudo pode. Quem tem tido essa impressão? Eu acho que às vezes a pessoa tem medo daquela pessoa se magoar ou qualquer coisinha, ela abandonar a igreja e ir embora. Então, talvez a líder que está à frente vai relevando certas coisas com medo de magoar aquela pessoa e ela abandonar a igreja. Então, olha só o que o Rodrigo colocou. O Rodrigo colocou que muitas vezes a liderança de uma igreja preocupa-se demais em manter as pessoas ali, e para isso muitas vezes ele reduz o padrão de exigência. Vamos dizer assim, a preocupação maior está em agradar as pessoas, e muitas vezes para agradar as pessoas a gente acaba desagradando quem? A Deus. Aí eu pergunto, será que esse tipo de atitude tem consequências negativas? São coisas que a gente tem que parar para pensar. Então eu vejo assim que existem, no meio evangélico está ficando muito explícito uma dualidade em termos de ênfase de liderança, no sentido de permissividade de um lado e exigência ou responsabilidade do outro. E aí a gente fica pensando sobre por que está acontecendo isso. E geralmente a gente já vem direto na nossa mente aquela ideia, é o diabo. É Satanás que está bagunçando o coreto. Sim ou não, irmãos? Mas tudo bem, pode ser. Eu entendo que na essência de tudo sempre existe a figura do diabo, a figura de Satanás trabalhando por trás das questões. Mas não é só isso. A gente pegar e jogar a culpa só em cima de Satanás também é a gente se eximir de algumas coisas, né? E abrir mão de certos entendimentos que a gente precisa ter. E eu penso assim, que hoje, vamos dizer assim, a mentalidade cristã, ela é regida por dois, vamos dizer assim, existem dois expoentes teológicos que de certa forma influenciaram muito a nossa maneira de pensar como cristãos. E isso não é de hoje, isso vem lá de trás, né? E quando eu falo isso, eu estou falando de dois personagens que são conhecidos na história da igreja e que se tornaram, de certa forma, dois expoentes dentro do pensamento teológico da igreja. E os cristãos muitas vezes pensam de uma maneira e não sabem de onde vem aquele pensamento. Por que eu entendo as coisas desse jeito? Por que eu acho que é desse jeito? A gente nunca parou para pensar, a gente se eu aprendi com o meu pastor, eu aprendi que é assim. Mas, e o seu pastor aprendeu de quem? Então a gente tem que voltar lá atrás. E existem dois expoentes teológicos que, de certa forma, exercem uma dominância sobre o pensamento teológico do meio cristão, que se chama João Calvino e Jacob Armínio. Quem já ouviu falar de calvinismo? Quem já ouviu falar de arminianismo? Ok. Então nós vamos pensar aqui um pouquinho hoje. É importante nós pensarmos sobre isso, porque como líder e liderança de uma igreja, a gente precisa entender teologicamente algumas coisas. Por que alguns pensam assim? Por que alguns pensam assado? Da onde vem esse entendimento? Então, se a gente voltar lá atrás, na época de 1509, foi que nasceu o Calvino, né? 1509. E Jacob Armínio nasceu em 1560, tem uma diferença de 41 anos, mais ou menos, de distância de um para o outro, né? E o que aconteceu? Quando Calvino ele entra em cena na teologia cristã, ele traz um entendimento para os cristãos muito forte sobre a questão da predestinação. De certa forma, ele se tornou no meio cristão conhecido como o pai da teologia da predestinação, embora não tenha sido ele a primeira pessoa que pensou sobre isso.
primeira pessoa que pensou sobre predestinação no ambiente da igreja foi Agostinho de Hipona. Ouviram falar desse nome? Agostinho? Mais ou menos no ano 300 depois de Cristo, Agostinho entrou com essa tese da predestinação. Porém, era algo muito pouco embasado, mesmo porque a igreja estava ainda sendo, vamos dizer assim, formada, os conceitos teológicos, doutrinários da igreja não estavam bem construídos, mas ele lançou a ideia da predestinação. Só que Calvino, ele desenvolveu essa doutrina de uma maneira muito mais embasada. E aí então Calvino ele aparece trazendo a doutrina da predestinação. E o que essa doutrina prega? Ela prega que a salvação do ser humano, a nossa salvação em Cristo, ela não depende em nada de nós. Ela depende única e exclusivamente da soberania de Deus. Uma soberania absoluta de Deus. Ou seja, para Calvino, segundo Efésios capítulo 2, versículo 1, todos os seres humanos estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Se você abrir a Bíblia lá em Efésios, enquanto a Bíblia fácil, o Rodrigo ligeiro aí, Efésios 2, 1. Essa é uma versão bem atualizada, né? Como é que está a sua? Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Então, olha só. Aí começa o primeiro ponto da doutrina da predestinação, que é a depravação total do ser humano. O que significa depravação total? O ser humano está totalmente morto espiritualmente. Então, um ser humano morto, ele não consegue reagir. O morto não consegue reagir. Então, se nós estamos mortos, para que nós possamos reviver, na visão de Calvino, o Espírito Santo tem que entrar na nossa vida, regenerar a gente, para depois a gente crer. Então, na visão de Calvino, a regeneração do ser humano vem antes da fé. A fé vem depois da regeneração. Se você está morto, então você não tem capacidade de reagir, a não ser que o Espírito Santo entre em você, te regenere, e com a regeneração você passe a crer. É o pensamento de Calvino. Então, na visão dele, a regeneração entra na nossa vida antes de nós crermos, de modo que nem a fé é mérito nosso. Tudo é ação de Deus. Vocês conseguem entender o que eu estou explicando? Porque esses assuntos, eles são de difícil entendimento, por isso eu vou ser bem didático aqui. Então Calvino, ele entende que regeneração vem antes da fé, de modo que o ser humano então não tem responsabilidade alguma na sua salvação. Então, o que acontece quando a gente começa a pensar dessa forma? A gente começa a conceber um Deus que é soberano, mas que tira do ser humano a responsabilidade sobre a sua condenação. Sim ou não? Se Deus ele entra, se ele faz tudo sozinho, então o ser humano não tem responsabilidade alguma sobre a sua salvação nem sobre a sua condenação. Eu não estou conseguindo entender? Estou explicando? Eu vou chegar lá na frente, eu quero chegar na questão da liderança, mas eu tenho que explicar essas questões para vocês não entenderem. Mas quem crê dessa forma, quem crê segundo a visão do calvinismo, entende que o crente que confessou Jesus, ele está salvo para sempre, ele pode se desviar, ele pode fazer o que ele quiser, porque não depende dele. A salvação não depende dele, depende de Deus, exclusivamente de Deus. Então, se ele aceitou Jesus, se ele se batizou, se ele confessou a Cristo, mesmo que ele esteja vivendo uma vida carnal, uma vida que não condiz com aquilo que Deus espera como padrão de vida cristão, o calvinismo
calvinista ainda acredita que aquela vida está salva. Por quê? Porque ele é escolhido de Deus. Então o calvinismo trabalha com essa visão dessa escolha incondicional, baseada numa soberania total da parte de Deus. Então essa é a ideia do calvinismo. No arminianismo é diferente, né? O arminianismo já pensa completamente diferente. Quando o Armínio vamos dizer assim, se manifestou, ele se levantou contra essa ideia. Por quê? Porque na visão do Armínio, embora o ser humano ele esteja morto nos seus delitos e pecados, o Espírito Santo não precisa entrar nele e regenerar ele. O Espírito Santo ele pode agir na mente dele e despertar a sua consciência através do Evangelho, através da administração da palavra, através da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem poder para ir lá e despertar a consciência da pessoa, sem necessariamente regenerar aquela pessoa, apenas para que aquela pessoa possa crer. Ela recebe então a mensagem do Evangelho, e aí ela tem condição de dizer sim, ou de dizer não. Ou seja, enquanto que na visão de Calvino existe uma soberania absoluta da parte de Deus, na visão do Armínio, a soberania de Deus, ela coexiste com a responsabilidade humana sempre. Sempre vai existir a soberania de Deus e sempre vai existir a responsabilidade do homem. Então, na visão do Armínio é diferente. O ser humano ele crê e com a sua fé vem a regeneração. A regeneração vem depois de crer. Irmãos, estão entendendo? Calvino prega uma regeneração antes da fé. O arminianismo pega uma regeneração depois da fé, porque a fé ela é a parte do ser humano. Quer dizer assim, é o ser humano que precisa crer. O Espírito Santo ajuda, mas a fé precisa partir do coração do ser humano. Para o Calvino, a graça de Deus ela é irresistível, ou seja, as pessoas não conseguem resistir à graça. Para o arminianismo, a graça de Deus é irresistível. Embora o ser humano seja tocado pela graça, ele tem o direito, o livre-arbítrio de dizer sim ou de dizer não à graça. Então, permanece nas mãos dele a responsabilidade sobre a sua salvação. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu quero chegar nessa parte agora que, vamos dizer assim, que cria, vamos dizer assim, essa visão que difere, vamos dizer assim, cria essa diferença na mente dos líderes sobre como conduzir questões dentro da igreja. Além da predestinação, Calvino ele crê numa graça comum. Além da graça salvadora, que é a graça de Cristo que salva, ele crê que existe uma graça comum para todos os seres humanos da terra. É uma graça onde Deus ele abençoa todas as pessoas da terra, trazendo sobre elas provisão, trazendo sobre elas providência e trabalhando no coração do ser humano para que o ser humano seja freado no seu pecado. Porque se o ser humano ele está perdido no pecado, ele está morto, ele está longe de Deus, então para ele desenvolver o seu potencial máximo de pecado, de maldade, para que isso não aconteça, ele precisa ser freado. E na visão de Calvino, o que freia o ser humano é a graça comum, que não é a graça salvadora. Então, quando nós começamos a entender a existência de mais uma graça que está sobre todos os seres humanos e que capacita o ser humano comum que não está em Cristo a fazer coisas boas, a criar canções, a criar, vamos dizer assim, invenções que vão beneficiar a sociedade, nós começamos a ser induzidos a ter uma simpatia pelo ser humano natural, né, pelo ser humano que não está em Cristo, porque nós começamos a entender da seguinte forma: tudo que ele faz, de certa forma, é feito pela ação de Deus. Vamos supor aqui, Rodrigo, que o camarada tem uma música secular, mas que não é depravada, não usa termos assim absurdos. Então, a pessoa que tem essa visão calvinista, ela olha para aquele ser humano e ela fala, está debaixo da graça comum. Então, essa música que ele criou, na realidade, foi a graça de Deus operando nele. Então, eu
posso utilizar essa música. Eu posso pegar e colocar aqui no altar e plagiar você consegue entender o que eu quero dizer? Por quê? Ele começa a pensar que na essência, vamos dizer assim, aquilo lá partiu de Deus na vida daquela pessoa. E no arminianismo? O arminianismo não crê em duas graças. O arminianismo só crê numa graça, a graça salvadora. A graça salvadora que está atuando na terra para levar o homem à salvação. E essa graça ela se manifesta de forma previdente, né, na terra. Ou seja, o Espírito Santo está trabalhando no coração das pessoas através de uma única graça, para levar a consciência da salvação, para que o ser humano seja convencido do pecado, da justiça e do juízo. Então, na visão do arminianismo, ainda que o ser humano produza algo que seja bom, não dá para se aproveitar. Por quê? Porque não está remido pelo sangue. Porque tudo que é para ser usado por Deus, ou na casa de Deus, ou na obra de Deus, tem que estar debaixo da redenção do sangue de Cristo. Então, mas pastor, na visão do Calvino, existe a graça comum que refreia o homem para ele não atingir o nível máximo de pecado. E na visão do arminianismo, como é que acontece esse freio? Como é que o ser humano é freado para não atingir o seu nível máximo de pecaminosidade? Pela sua consciência moral e ética que ele recebeu da parte de Deus, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Embora ele seja morto nos seus pecados, o ser humano, ele é alguém que existe debaixo da natureza divina. Ele foi criado por Deus, a sua imagem, a sua semelhança. Então existe consciência moral no ser humano, independente dele estar salvo e independente de não estar salvo. Então existe consciência moral para você saber o que é certo e o que é errado. E o que é que freia, além da consciência moral, o pecador que está perdido lá fora, para que ele não desenvolva o nível máximo de pecaminosidade na sua vida? A presença dos crentes na terra e a relação do pecador com o salvo. Então, aonde tem pecadores, também tem salvos, sim ou não, irmãos? E à medida que nós nos relacionamos, o que acontece? Nós compartilhamos daquilo que Deus tem feito na nossa vida com a vida daqueles que não estão salvos. Então, o Espírito Santo age através de nós, coibindo, impedindo que o pecado cresça, impedindo que o pecado se expanda na terra. Então, onde tem uma concentração maior de crentes convertidos, ali o pecado ele é proibido. Aonde tem uma concentração menor de igreja, de crentes, ali o pecado cresce. Então, a presença da igreja, que somos nós, e a presença do Espírito Santo em nós, freia o pecado. Irmãos, conseguem entender? Essa é a visão de Calvino. Então, na visão de Calvino, não precisa de uma graça adicional para frear o pecado. O que freia o pecado é a consciência que todo ser humano tem, ética e moral, sobre bem e mal, e a presença da igreja, a presença do Espírito Santo na terra. Os irmãos conseguiram entender? Então, o que acontece? Para os calvinistas, como eles têm essa visão da graça comum, como eles têm essa visão da predestinação, de que o ser humano ele está salvo e não depende dele, de certa forma, líderes que caminham nessa visão afrouxam demais as regras. Não precisa haver muita busca. Os irmãos conseguem entender? Porque se você buscar demais, você está tentando colocar uma justiça própria, você está tentando colocar mérito na sua busca. Se você está conseguindo ser mais espiritual, se você está conseguindo ter mais da presença de Deus, quer dizer que você está, de certa forma, na visão dele, você está ferindo a graça, ou ferindo o princípio da graça. E na visão do armínio, isso não tem nada a ver, né? A graça é para te salvar. O crescimento na graça depende da sua dedicação, depende do seu esforço, depende de você se santificar, porque o santificar-se
é uma atitude que, vamos dizer assim, demanda responsabilidade e compromisso de cada um de nós. Deus não vai nos santificar na frente de uma televisão. Deus não vai nos santificar sem o compromisso de estarmos na igreja. Irmãos conseguem entender o que eu quero dizer? Não, eu estou salvo, agora eu vou relaxar, vou descansar, vou para a praia, porque Deus vai me santificar sem eu querer me santificar. É assim que acontece, irmãos? No meu entendimento, não é assim que acontece. Precisa haver uma busca, precisa haver uma entrega, precisa haver uma renúncia. Então, o fato de você estar debaixo da graça não te exime de renunciar, não te exime de lutar contra a sua carne, de lutar contra você mesmo. Então, hoje, eu vejo assim, que muitas pessoas, às vezes, acabam relaxando demais, porque, de certa forma, teologicamente, tem um entendimento errado, ou um entendimento, vamos dizer assim, não muito correto do que é servir a Deus. Então, eu particularmente, eu abracei a teologia arminianista, porque entendi ser mais coerente com o processo de crescimento espiritual, com o processo de colocar sobre o ombro do ser humano a responsabilidade, junto com Deus, de se manter salvo, né? Porque eu acredito que quando você entra pelo caminho da predestinação, aonde Deus é responsável por tudo, e Ele é soberano, ao ponto de que nem a sua fé é responsabilidade sua, você cria a imagem do Deus que é soberano, mas que falha em amor. Porque se Deus escolhe pessoas que vão ser salvas, Ele também escolhe pessoas que vão ser condenadas, sim ou não? Aí eu pergunto para você, entra na tua cabeça a ideia de que o Deus que você conhece na Bíblia é um Deus que escolhe gente para se salvar e gente para ser condenada? Eu particularmente não consigo pensar assim, mas eu conheço gente que pensa assim e fala, a gente tem só que agradecer a Deus porque a gente faz parte dos escolhidos e temos que viver bem com isso e pronto. Eu tenho gente, eu conheço gente que pensa desse jeito, né? Vamos dizer assim, aí eu vou dizer para essa pessoa que pensa de forma predestinada, é o livre-arbítrio de cada um crer do jeito que quer, né? Então eu creio que nós precisamos pensar com muito cuidado nessas questões do dia de hoje, né? Então a apostila fala, agora a gente vai entrar na apostila, que precisa haver um equilíbrio entre a justiça e o amor. Então tudo que é bom, tudo que foi criado para ser bom, tudo que foi criado para ser proveitoso na nossa vida, pode se tornar ruim pela maneira como é empregado. Por exemplo, Luana trabalha com estética. A estética, na medida certa, fica uma maravilha. Agora, se uma pessoa exagerar, fizer procedimentos que não precisam ser feitos, o que pode acontecer? Não vai ficar bonito. Eu já vi gente que perdeu completamente a característica que tinha, né? E pior, não ficou bonita, né? Então tudo que nasceu para ser bom tem que ser usado com equilíbrio, né? Por exemplo, nós precisamos de uma medida de açúcar no sangue para ter energia. Você precisa ingerir um pouco de açúcar. Mas se você comer um pacote de açúcar, se você só ingerir açúcar, o que vai acontecer com você? Tem gente que vai para o banheiro, né, irmão? Tem gente que pode contrair doença, pode contrair diabetes. Por quê? Porque tudo que é excessivo faz mal. E quando a gente fala de amor e de justiça, é a mesma coisa. Amor demais, sem justiça, às vezes não faz bem. Justiça demais, sem amor, também não faz bem. Então, eu vou pedir para que o Rodrigo leia, né, essa parte que fala sobre esse início. Encontrar o perfeito equilíbrio entre a justiça e o amor. No processo de liderança, o líder cristão em seu ministério precisa tomar cuidado com os extremos.
pois os extremos são perigosos. Em todo contexto da vida humana, onde existe a necessidade do exercício da liderança, sempre existirá duas preocupações centrais, as quais são saber lidar com as pessoas, conquistando apoio e capacitando, e alcançar resultados. Paramos só um pouquinho, Rodrigo. Olha só, em toda liderança, seja numa empresa, seja na igreja, seja onde for, são duas preocupações que o líder tem: saber lidar com as pessoas. É fácil lidar com as pessoas, irmão? É fácil lidar com o ser humano? Imagina você colocar 10 pessoas juntas que são totalmente diferentes, que têm uma história de vida diferente, que teve, vamos dizer assim, um processo de crescimento diferente do outro, que desenvolveram visão sobre compromisso e responsabilidade totalmente de forma diferente uma da outra. Tem pessoas que têm facilidade para ser pontual, e tem outras que não, e vai estar todo mundo junto. Tem pessoas que têm facilidade para cumprir compromisso, tem outras que não, né? E aí, todas essas situações vão explodir na mão de quem? Do abençoado do líder, né? Do abençoado do líder ou da líder de ministério, né? Então são duas preocupações que o líder acaba tendo: como eu vou lidar com essas pessoas? Aí entra aquela questão que o Rodrigo falou: sem ferir, sem machucar, mas não deixando de olhar para o resultado que precisa ser alcançado, porque todo ministério tem um resultado, todo ministério precisa alcançar um propósito, e é necessário que aquelas pessoas sejam engajadas em tudo isso. Aí o líder fica preocupado em ter a cooperação das pessoas, em ter o apoio das pessoas e em capacitar as pessoas, porque o líder, ele entende que as pessoas que estão ali não podem ficar no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo nível que está sempre. Ela precisa crescer, ela precisa evoluir, né, espiritualmente, tecnicamente, naquilo que faz, e ao mesmo tempo precisa alcançar o resultado. Então a preocupação fica: como que eu vou alcançar o resultado e ao mesmo tempo desenvolver tudo isso com as pessoas? Pode continuar. Basicamente, todo o esforço, todo o empenho, toda a dedicação que o líder desenvolve, bem como todo o treinamento que ele busca para melhorar sua capacidade, são canalizados em duas direções: conquistar o apoio, a cooperação, o comprometimento das pessoas, capacitá-las e alcançar resultados. No afã, no desejo de alcançar essas expectativas, o líder corre o risco de se perder em meio ao extremismo do amor e da justiça. Amor e justiça são princípios preciosos e fundamentais para o desenvolvimento saudável da vida humana em todo o contexto dos seus relacionamentos pessoais. Não há como pensarmos na vida ou em relacionamentos saudáveis e felizes sem a presença do princípio do amor e da justiça. Porém, até mesmo aquilo que foi criado para ser bom e para promover o bem, por melhor que seja, se for mal empenhado ou empregado de forma exagerada, pode deixar de ser bom e tornar-se um problema. O nosso organismo precisa de uma certa dose de açúcar ou glicose para ter energia, porém açúcar ingerido de forma exagerada pode trazer prejuízo de saúde, inclusive gerando doenças, como é o caso da diabetes. Por incrível que pareça, o mesmo pode acontecer no exercício da justiça e do amor, com relação aos extremismos. Ser amoroso demais, negligenciando o princípio da justiça, fatalmente poderá levar o líder ao extremismo do relaxismo, do desleixo, levando-o a perder o zelo e cuidado com o cumprimento de regras, compromissos, responsabilidades que todos precisam praticar para que o grupo ou o ministério possa alcançar o melhor resultado possível. Isso acaba acontecendo porque, em nome do amor, o líder se torna permissivo demais, não conseguindo assim disciplinar as pessoas, corrigi-las ou adverti-las quando os seus limites, preferindo deixá-las livres para agirem como quiserem e bem entenderem. Ok? Muito bem. Então aqui nós estamos falando da questão do líder ser amoroso demais. Então a questão de ser amoroso demais, no sentido de ser extremista no amor, muitas vezes pode levar o líder ao que? Ao relar. Eu não quero machucar o fulano, não quero. Ele errou, mas eu vou fazer vista grossa, porque eu não quero
eu não quero entrar numa situação, não quero entrar numa dividida, não quero entrar numa discussão. E aí a gente vai deixando, né? E pergunto, vocês acham que isso acontece no contexto da igreja? Você acha que isso acontece, Nicole? A Nicole lembrou de alguma coisa, né? Então o que acontece? Muitas vezes a gente, pelo fato de sermos cristãos, por entendermos que o trabalho da igreja é um trabalho voluntário, é um trabalho que não é pago, ninguém recebe aqui, a não ser o pastor, né, vamos dizer assim, para trabalhar na igreja. Sim ou não, irmãos? E aí a gente fica com dedos, né? Se eu tocar nesse irmão, ele pode sair da igreja, esse outro pode deixar de dar o dízimo, esse aqui pode... Aí esse aqui pode sair do ministério e a gente fica cheio de dedos. Mas a gente não pode ter esse tipo de pensamento. Porque quando a gente pensa assim, a gente está diminuindo o valor da obra, a gente está reduzindo o valor da obra de Deus, que era para ser algo sublime, algo nobre, algo poderoso, acaba se tornando algo banal, né? Feito de qualquer jeito. Então nós estamos aqui, líderes que estão à frente de ministérios, que vão lidar com pessoas, a gente precisa saber amar a pessoa, valorizar a pessoa, mas no momento em que a pessoa errar ou tiver alguma deficiência que ela precisa ser corrigida, ou que ela precisa ser ajudada no sentido de vencer aquela deficiência, a gente tem que chegar e conversar. Eu digo assim, que o líder ele tem que ter um discurso para o grupo, que se encaixa para todo mundo, mas muitas vezes ele precisa ter um discurso muito pessoal para cada pessoa. E aí isso envolve uma coisa que muitos líderes não querem fazer, se aproximar individualmente de cada uma das pessoas que ele quer. Porque uma coisa é você ter um discurso para todo mundo está fechado naquilo, mas tem pessoas que têm dificuldade em alguns pontos e é necessário que o líder gaste tempo, não vou dizer gastar não, invista tempo conversando com determinadas pessoas. Eu pergunto para os irmãos, Jesus, ele tinha 12 apóstolos, a conversa dele era sempre com os 12 ou em algum momento ele conversava com outro separado? Eu acho que Jesus, ele conversou muito com Pedro. Se você pegar assim vários textos da Bíblia, você vai ver que às vezes Jesus está isolado com Pedro, falando sobre, instruindo Pedro sobre a sua inconstância, e ao mesmo tempo preparando Pedro para ser o líder dos outros, né? E você vai ver assim, em vários momentos que Jesus está conversando com Pedro, mostrando para Pedro algumas coisas que ele precisa atentar, né? Então, sempre num grupo vai ter um Pedro, e às vezes vai ter um Tomé. Quem que era o Tomé? Luana, quem que era o Tomé? Qual que era o Tomé conhecido por causa do quê? Incrédulo. Ele tem que ver para quê? Quando Jesus ressuscitou, para quem Jesus veio e colocou a mão e falou, toque aqui? Ele não precisou fazer isso com os outros. Vocês concordam comigo? Só que ele não desprezou o Tomé. Ele não disse, Tomé, é o seguinte, porque você tem essa dificuldade de crer, você não pode ser meu discípulo. Não, Jesus simplesmente compreendeu e disse para ele, ó, põe a tua mão aqui e vê, sou eu. Aí ele disse, pois é, você tocou nas minhas mãos e creu, mas mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. De certa forma Jesus diz assim, ó, Tomé, tem gente na tua frente, né? Você precisa fazer parte dessa turma que não precisa ver para crer, mas você é meu discípulo. Então existem momentos em que o líder tem que sentar no particular, falar com o liderado, né, sobre as suas deficiências, sobre as suas dificuldades, corrigir, né, quando são situações pontuais, que não envolvem pecados contra a igreja, que não envolvem pecados contra o corpo de Cristo, mas que são situações em que o liderado
ele está falhando com a equipe, com o grupo, situações em que precisam ser tratadas pelo líder, o líder tem que tratar isso entre ele e o liderado, no seu particular. Chegar, sentar, conversar, expor a situação, mostrar para aquele liderado os pontos positivos que ele tem, para depois mostrar os pontos negativos. Então isso também é sabedoria. Por exemplo, eu não vou chegar para a Luana, se ela tem uma dificuldade, né? Ô Luana, você tem essa dificuldade, vê se muda, né, nessa situação. Não. Eu vou chegar para a Luana e falar: Luana, primeiro eu vou pensar nas 5 características marcantes que a Luana tem de positivo. Luana, você é 10 aqui, 9 aqui, 10 aqui e tal, mas nessa parte você precisa melhorar um pouco. Essa parte é que está te pegando, né? Então, é uma maneira de você entender, levar a pessoa a entender que você não está desvalorizando ela, mas que você está ajudando ela a vencer uma situação que ela precisa melhorar, né? Ela precisa melhorar. E todos nós estamos aqui precisamos melhorar em algum aspecto. Ninguém aqui é perfeito, né? Eu não sou. Eu já errei várias vezes, já errei com liderado, já pedi perdão para liderado, e isso não me diminuiu nada, né? Eu vejo assim que o mais feio é quando nós queremos fingir uma situação que nós não somos, né? Tipo, eu não posso pedir perdão, eu não posso reconhecer erro porque eu sou líder, então eu estou sempre certo. Não, você já está errado, né? Porque não quando você reconhece seus erros para os seus liderados, quando você erra, você está ensinando ele a fazer o mesmo. Pastor, desculpa, a gente tem que ir. Não, fica à Mas é vontade. muito boa. Fica à vontade. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe vocês. É um prazer conhecer a igreja. Eu estou indo embora amanhã, mas na próxima oportunidade eu volto. Se Deus quiser. Deus abençoe. Então, como eu estava dizendo, às vezes você precisa sentar e conversar com a pessoa, né? Então, mas você não pode deixar de corrigir ou de ajustar as coisas, porque senão você não está demonstrando zelo pelo que você está fazendo. Você está passando uma mensagem, quando você não ajusta, você deixa as coisas acontecer sem zelo, sem corrigir erros, você está passando a mensagem que a obra não é importante, que ela pode ser feita de qualquer jeito, e aí você tá errando com Deus. Tipo assim, você não está preocupado, você está preocupado em entristecer o outro, mas você não está preocupado em entristecer o coração de Deus. E aí que pega muitas vezes. Por que Davi e Saul, a gente vai entrar lá daqui a pouco nas aulas posteriores, mas presta atenção no que eu vou falar aqui, gente. Saul e Davi foram 2 líderes, sim ou não? Saul perdeu a liderança, Davi conquistou a liderança. Houve um momento em que Saul ele tinha que matar o rei Agag, exterminar tudo, e aí o que ele fez? Ele não fez como deveria ser feito. Ele poupou o rei Agag, poupou as ovelhas, poupou os animais, e aí o Samuel chegou lá e falou: olha, você não fez como deveria ser feito. E aí Saul ficou sem jeito, ele ficou numa saia justa, e ele disse assim: os meus liderados. Ele jogou a culpa em quem? Os liderados. Ou seja, ele quis dizer que ele se preocupou em fazer a vontade dos liderados, ao invés de fazer a vontade de Deus. O que Deus fez? Tirou. Está entendendo? O líder que se preocupa mais em fazer a vontade dos liderados acaba deixando ou acaba sendo removido da sua posição de liderança. Então o líder que quer permanecer líder, ele tem que se preocupar primeiro em fazer a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus, ele vai levar os seus liderados a fazer o mesmo. Então Saul, ele perdeu a sua liderança por causa dessa preocupação demasiada em fazer a vontade das pessoas. Davi não. Davi, ele sempre se preocupou em fazer a vontade de Deus. Vou dar um outro exemplo agora, contrário, usando a vida de Davi.
Quando Davi estava na caverna, Saul estava perseguindo a ele, com a intenção de matá-lo. Davi tem a condição de matar Saul. Aí chega um liderado lá e diz: Davi, é a hora, é o momento, né? Deus entregou na sua mão seu inimigo. O que Davi falou para o liderado dele? De maneira nenhuma, eu não posso tocar de maneira nenhuma no ungido do Senhor. Ele se preocupou com quem? Com Deus, e deixou o liderado de lado. Aquele liderado falou: mas Davi, eu estou do teu lado, rapaz, eu estou lutando com você, eu já dei minha vida por você. Poderia ter esse tipo de diálogo, poderia ter uma pressão por parte daquele soldado, daquele general, dizendo: Davi, eu não concordo com você, né? Deus está te dando é Deus que está te dando na sua mão seu inimigo, para você tirar a vida dele. Poderia ter uma discussão nesse pé, mas Davi, ele falou: não estou aqui para fazer a sua vontade, estou aqui para fazer a vontade de Deus. Então o líder precisa ter essa convicção do que é a vontade de Deus, e desse compromisso de fazer a vontade de Deus antes de fazer a sua vontade e a vontade dos seus liderados, né? Então, eu vou dar uma tarefinha para vocês agora. Depois dessa tarefinha a gente já vai encerrar. Lá em 1 Timóteo 5, 17 a 20, fala dos presbíteros. Vamos lá. 1 Timóteo 5, 20. O que está escrito aí, Nicole? Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais tenham. Olha só. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos. Forte, hein? Agora, me acha que o texto diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai, acho que é Mateus 18, 15. Não sei se é 18, 15. Se o irmão tiver algo contra ti, qual? Se o teu irmão pecar contra ti. Esse mesmo. Se o teu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Ok, olha só. Gente, temos um problema aqui. Temos um versículo bíblico que diz que você tem que ir lá e conversar a sós. E temos um outro que diz que você tem que repreender na presença de todos. Eu quero que vocês se reúnam em duplas lá e me expliquem como é que se aplicam esses dois versículos na Bíblia, no contexto de liderança. Veja bem, um versículo diz que você tem que ir conversar sós com aquela pessoa. O outro está dizendo que você tem que ir e corrigir publicamente aquela pessoa que está em pecado. Como se aplica isso? Não, conversa aí, troca uma ideia. Eu quero ouvir o que vocês têm a me dizer sobre isso. Não, eu quero saber como se aplicam esses dois versículos na Bíblia. Estou vendo fumaça subindo assim da cabeça. Fumaça. Porque são dois versículos, assim, se você vai pensar, que confrontam o outro, né? Porque um diz para você conversar no particular, o outro está dizendo para você expor em público, né? Exatamente. Eu quero que vocês me digam isso. Em que contexto cada um se aplica. Mateus e seus irmãos.
A Carla deu uma resposta ali, vamos ver, a Aurinete. A gente começou aqui, né, depois de muitas horas e quando o de Mateus, o irmão que está convertido, com algo relacionado a você, você pode falar, né, não tem porquê de vocês, você vai ter uma salvação particular. Agora esse outro, É importante saber para quem eles estão falando. isso, né, pode ser em relação aos pecados, contra a igreja, contra o povo de Deus. Então, não é algo pessoal, não é algo contra você, mas é algo que aí para servir de exemplo, porque é um escândalo, todo pecado na vida foi com Gente, desculpa aí, vocês estão pensando. Ah, pode falar, irmão, pode falar. Sim, eu tenho que assim, ver se é um caso normal, assim, ele adulterou, né? Ele está em pecado. Eu acho que a igreja, assim, se ele adulterou com uma pessoa, se ele Adulterou. não é casado, se ele adulterou, né? Ou cometeu como fornicação. Aí é caso da igreja saber sobre aquilo lá, né? Mas assim, se fosse um caso mais simples, né? Aí não precisa a igreja saber, né? O pastor tem que ir lá conversar com o professor. Muito bem, muito bem, muito bem. Alguém mais? Alguém mais? Posso responder? Gente, a Aurinete matou aqui a charada. O irmão também foi na mesma linha, mas é que a Aurinete ela deu a resposta assim, a resposta exata da situação. Quando lá em Mateus fala, se teu irmão pecar contra ti, vai e trata no particular com ele. É uma questão pessoal, são questões pessoais. E você é aquela pessoa, ninguém precisa ficar sabendo, ele pecou contra você. Então você pegou contra você, por que você tem que espalhar para todo mundo? Né? Então uma coisa que tem que ser resolvida no pessoal, entre as duas pessoas, elas têm que se acertar. Né? Se a pessoa não quiser se acertar e tal, houver algum problema, aí a Bíblia diz que você pode chamar mais uma pessoa e conversar com aquela pessoa. E por aí vai, tem uma sequência. Né? Até expor, se for o caso da igreja, mas o fato é o seguinte, ali a questão é resolver no pessoal. Agora aqui nós temos que entender o seguinte, se você pegar aqui 1 Timóteo 5, está falando de líderes, está falando de presbíteros. Então, se você ler os versículos anteriores, o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte: não aceite acusação contra presbíteros que não tenha pelo menos 2 ou 3 testemunhas. O que estava acontecendo ali? Pessoas estavam se levantando para acusar os presbíteros, porque os presbíteros eram aquelas pessoas que eram levantadas, às vezes para assumir uma função pastoral, ou às vezes para ser um auxiliar do pastor, ministrando a palavra, ensinando a igreja. Então eles eram pessoas que eram colocadas em alta conta diante da igreja, eram pessoas que tinham que ser honradas, né? Só que pelo fato de elas estarem numa posição de honra, de evidência, de liderança, elas também eram criticadas, porque quem está numa posição de liderança, eu coloco aqui ministério de louvor, líder de EBD, diácono, presbítero, pastor, quem está numa posição de liderança, via de regra, vai sofrer crítica, vai ser vigiado, as pessoas vão olhar o que você está fazendo, e se qualquer escorregãozinho seu, alguém vai se levantar para te criticar, para apontar o dedo. E aí, o apóstolo Paulo está doutrinando Timóteo nessa situação, dizendo: se houver isso, que tenha 2 ou 3 testemunhas. Aí ele entra nessa parte do 20. Se for feita uma cariação na vida de um líder, de um presbítero, e ele estiver vivendo no pecado, que foi o que a Carla falou, estiver vivendo no pecado, ele tem que ser corrigido publicamente, porque ele não está pecando contra uma pessoa, ele está pecando contra a igreja, o corpo de Cristo. Aí, se ele cometeu um adultério, ou se ele está em fornicação, está solteiro, está fornicando, né? Está fazendo o que não deve, né? Sexualmente falando, e está ali servindo a Deus, desenvolvendo um ministério, ele não pode ficar sem correção. Então, se o pastor, no caso, o líder dele,
for conivente com isso, ele está pecando junto, né? Está pecando junto. E aí o que acontece? O temor, porque se você ler o versículo ali, corrijo na presença de todos para que haja, para que também temam, para que também temam. E tem outra versão que diz para que haja temor no coração dos outros. A preocupação de Deus é que a igreja não perca o quê? Temor. Então nós que somos líderes, muitas vezes vamos passar por situações constrangedoras. Eu já tive situação em que pessoas que estavam em determinadas posições dentro da igreja tiveram que ser afastadas por causa dessa situação. E Nicole, continua lendo. Tem assim, nada faz por parcialidade, alguma coisa assim. Vou continuar aqui. Conjunte perante Deus e Cristo Jesus e os anjos deles que guardam estes conceitos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Com parcialidade. O que é fazer com parcialidade? Você tem que ser imparcial. Fazer com parcialidade é tipo assim: é meu amigo, é meu filho, é um irmão que dá o dízimo mais alto da igreja. Sabe? Parcialidade é você tipo assim, querer favorecer aquela pessoa em função de alguma situação que te favorece no relacionamento com aquela pessoa, ou um grau de parentesco que aquela pessoa tem contigo, ou é o teu amigo íntimo, mas o teu amigo íntimo pecou, ele tem que ser corrigido, né? Então, por exemplo, eu tenho filhos na igreja, e é claro, eu sempre tenho essa preocupação, meus filhos não podem ser protegidos, tá? Hoje está o Davi aqui, né? Poderia estar o Mateus, poderia estar o Gabriel aqui, mas eles estão iguais a todos os demais. Se eles errarem, como errou o irmão fulano e tal, eles têm que ser tratados da mesma maneira. Então isso sempre foi acertado dentro de casa, né? Falei, gente, se você errar, você vai ser tratado da mesma maneira que o irmão A ou que o irmão B, porque se eu não fizer isso, eu vou ser um líder que trata com parcialidade, ou seja, os meus eu protejo, os meus eu guardo, e não é assim, e não pode ser assim. Então vocês entendem como não é fácil ser líder? Porque às vezes, porque toda essa situação você vai ter uma rusguinha dentro de casa, você vai comprar uma briguinha com alguém que pelo fato de estar mais perto de você, espera uma proteção a mais de você, mas você não pode dar essa proteção. Então, eu estou usando esse exemplo para os irmãos entenderem que nós precisamos amar, mas quando a pessoa errar, a gente tem que ser justo. A gente tem que saber exercer justiça, porque quando você faz isso, você não está prejudicando a pessoa, você está ajudando a pessoa a ser uma pessoa comprometida com Deus. Porque se você passa a mão em alguém que está no erro, você está ajudando aquela pessoa a permanecer? Não é. Você não foi amigo daquela pessoa, você não foi um bom líder para aquela pessoa. É claro, e tem a cobrança de Deus. Então eu, pastor Galdinei, eu me preocupo demais com a cobrança que vem de cima, entende? Eu chegar aqui e não conseguir fluir, sabe, porque Deus está me, Deus está me tirando unção, ou Deus está me tirando capacidade, porque eu estou sendo conivente com o erro do fulano, com o erro do ciclano. Então eu fico cuidando dos detalhes, sabe? Então eu vejo que essa preocupação, ela não pode ser só minha, ela tem que ser de todos. Nós temos que falar uma linguagem só, né? Então, temos que amar as pessoas, mas nós temos que ser justos também no relacionamento com elas, né? Então, já tive pessoas aqui na igreja que a gente chegou a discutir assim de uma maneira que quase saímos no tapa, mas graças a Deus a pessoa está na igreja, está firme, né? Mas a pessoa foi grossa comigo, e eu no momento acabei sendo grossa com a pessoa também, mas sabe aquela questão de no final você demonstrar que era amor, que era cuidado, e que a obra de Deus não pode ficar sendo tratada de maneira como se fosse algo irrelevante, algo sem valor, algo banal. Então o fato é que a pessoa entendeu,
Aí é claro que eu, como pastor, não posso me irar, eu tenho que pedir perdão. Aí eu vou lá e peço perdão para o irmão, o irmão pede perdão para mim. E a gente caminha junto, né? Então é assim. Então eu vejo que a gente precisa buscar esse equilíbrio, né? E a outra parte a gente pode deixar para outra aula, porque eu vejo assim que não pode ficar muito extenso, né? Eu vejo que a Luana tem criança aqui, mas por hoje, os irmãos, a gente deve fazer um fechamento aqui. Foi bom que a gente conversou? Acrescentou algo? Legal. Eu fico feliz que vocês tenham vindo, né? Fiz questão de gravar aí para que outros possam ter viver, né? Aqueles que estão vindo ver, para que a gente possa também compartilhar o que foi feito hoje. Tá bom? Vamos orar então nesse momento? E eu louvo a Deus pela vida de vocês, irmão Jonas e irmã Linda, que chegaram com força total aí na igreja. Semana que vem, queridos, eu e minha família vamos nos ausentarmos aí 10 dias da igreja, porque faz tempo que a gente não sabe o que é descansar, né? Eu acho que faz mais de 2 anos. E quer queira, quer não, as baterias precisam ser recarregadas, né? Só que eu sempre digo assim, eu sou a pessoa que eu tenho dificuldade de desligar, as pessoas falam, desliga. Eu fico com um olho no peixe e outro no gato. Eu fico lá pensando aqui, e aqui, vice-versa. Mas eu quero assim já de antemão agradecer a Aurinete, o Rodrigo, né, que vão estar conduzindo aí juntamente com os demais irmãos da igreja. O Rodrigo vai estar no domingo pregando no meu lugar. A Aurinete vai estar na sexta-feira, ministrando no sexta-feira, e ela quer contar com o apoio dos irmãos Jonas e Marinha, fazer esse trio aí.